Eu nasci em 1900 e sou neta de um senhor muito inteligente. Meu avô era dono de uma empresa e essa empresa trabalhava em uma máquina do tempo. Apesar de a tecnologia não ser tão avançada nessa época, meu avô era um visionário, ele conseguiu desenvolver uma tecnologia muito avançada para os seus dias. Meu avô dizia que essa tecnologia era dos anos 2040 ou 2050. Um dia, meu avô finalmente conseguiu fazer uma viagem no tempo, ele ficou muito feliz. Ele precisava de uma pessoa para ser a cobaia dele, então falei para ele que eu queria ser. Meu avô não gostou da ideia, ele não queria que eu fosse cobaia, mas como ele queria muito saber o que iria acontecer, ele topou. Porém, alguma coisa deu errado e eu fui parar em um universo paralelo. Esse universo era muito obscuro, não sei dizer exatamente quanto tempo fiquei lá, mas parece que foi muito. O tempo lá é diferente do nosso. Meu avô não desistiu de mim, eu consegui voltar para o nosso mundo, mas daquele dia em diante minha vida nunca mais foi a mesma. Meu avô ficou muito preocupado comigo depois do susto que levou, achando que nunca mais me veria. Graças à sua insistência, conseguiu mexer na máquina e me trazer de volta, mas prometeu a si mesmo nunca mais usá-la em seres humanos. Quando perguntei por que ele demorou tanto para me trazer de volta, ele disse que tentou o dia todo e que só conseguiu quando já estava anoitecendo, e que tinha se passado só um dia. Fiquei confusa, porque para mim foi como se eu tivesse ficado lá vários dias e várias semanas. Ele me perguntou como era o lugar onde estive e o que fiquei fazendo lá todo aquele tempo. Eu disse que não me lembrava de nada, mas a verdade é que minhas memórias iam e voltavam em flashes que não sei explicar, então, não entrei em detalhes, mas sentia que algo estava diferente em mim. Fui para a escola e na aula de ciências aprendi que no planeta Mercúrio, um dia lá equivale a 58 dias e 16 horas aqui da Terra. Em Vênus, um dia equivale a 243 dias terrestres e esse é o tempo que Vênus leva para dar uma volta ao redor de si mesmo. Agora as coisas começavam a fazer sentido, se aquele universo obscuro onde estive, na verdade, fosse um desses planetas do Sistema Solar, meu avô teria, na verdade, criado uma máquina de teletransporte e não uma máquina do tempo. Minha curiosidade aumentou de proporção, pois eu agora sentia uma estranha e forte ligação com aquele estranho e misterioso lugar, que agora eu achava que era o planeta Mercúrio ou Vênus. Eu sabia que se pedisse ao meu avô para voltar lá, ele não quebraria sua promessa de nunca mais transportar seres humanos naquela máquina de novo, porque se ele não conseguisse trazer a pessoa de volta para a Terra de novo, ficaria arrasado, meu avô não suportaria. Então, agora eu estava em um dilema, ir ou ficar. Tentei dormir, mas não conseguia, tinha pesadelos com luzes coloridas que caíam do céu. Minha família começou a ficar preocupada, porque comecei a ficar sonâmbula e comecei a desenvolver habilidades que eu não possuía antes da experiência, como mover objetos com a mente e resolver mistérios. Eu tinha que descobrir o que era aquilo e o que estava acontecendo comigo. E se eu estivesse me transformando em alguma coisa assustadora? E se eu desenvolvesse alguma doença infecto-contagiosa que acabaria com toda a raça humana? Quando voltei de lá talvez eu tivesse ficado radioativa, sei lá. Será que eu deveria ter ficado em quarentena depois que voltei? Todas essas dúvidas me atormentavam dias e noites, e eu sentia que eu e aquele lugar estávamos de alguma maneira conectados. Então, bolei um plano. Eu pediria um sinal e se desse tudo certo, eu entraria na máquina e voltaria lá em busca de respostas, nem que fosse pela última vez. Fui dormir naquela noite e tive outro pesadelo, só que dessa vez, tinha sido diferente. Quando acordei, eu conseguia me lembrar que havia sonhado com algo importante, mas não conseguia me lembrar o que era, e isso podia ser o sinal que eu estava precisando. Tentei me concentrar nas tarefas do dia e fui tomar o café da manhã, que eram panquecas doces. Enquanto ninguém estava olhando, fiz algumas panquecas flutuarem do fogão até o meu prato, na mesa. Será que eu estava começando a aprender a controlar minhas habilidades? Tudo era muito novo e assustador, e eu estava me sentindo muito solitária, pois não podia contar a ninguém, nem a minhas melhores amigas, pois elas não entenderiam e eu ainda passaria como louca. Comecei a apresentar sintomas que pareciam com os de depressão, porque eu só queria ficar trancada em meu quarto o tempo todo, e não queria mais ir para a escola, mas a verdade é que eu estava tentando dormir,
na esperança de sonhar e obter respostas. Então, naquela noite a resposta veio, mas não veio de onde eu esperava que viesse, veio de onde eu menos esperava, ou seja, do meu próprio avô. Quando ligou seu notebook, percebi que na senha para entrar ele digitou VNUS. Era o sinal de que provavelmente meu avô sabia mais do que demonstrava. A confirmação aconteceu naquela mesma noite, um pouco mais tarde, quando ele foi dormir, pois percebi que a luz do seu quarto se apagou sozinha, depois que ele já estava deitado. Essa era a confirmação de que quando fez a primeira viagem na máquina antes de mim, meu avô provavelmente também teria retornado com habilidades que não tinha antes. Mas por que não me disse nada? Por que esconderia de mim algo tão importante? Por que me via passar por tudo aquilo e não fazia nada? Permanecia um mistério. Decidi que no dia seguinte iria conversar com ele sobre tudo isso e fui tentar dormir. Tive uma noite tranquila e sem pesadelos, mas quando acordei de manhã, levantei e descobri que meu avô havia desaparecido. Eu sabia onde ele provavelmente estava, mas não podia contar a ninguém e isso me causou uma grande angústia. Abri seu notebook com a senha que eu sabia, Vênus, e procurei alguma mensagem que talvez ele tivesse deixado, mas não encontrei nenhuma pista. Então, fui à máquina e tentei trazê-lo de volta, como ele havia feito comigo, mas parecia que meu avô não queria ser encontrado, o que aumentou ainda mais o mistério. Não aceitei aquele pensamento e finalmente decidi entrar na máquina para ir procurá-lo no mundo onde, agora, eu sabia que era o planeta Vênus. Fiz a viagem e cheguei bem rápido. Ao chegar lá, encontrei meu avô, que estava me esperando há semanas, o abracei com força e cheia de dúvidas. Ele me perguntou: por que demorou tanto? Eu disse que não tinha passado nem 5 minutos. Ele respondeu: esqueceu que o tempo aqui é diferente do de lá? Comecei a fazer um monte de perguntas, nervosa, mas ele, misteriosamente, permanecia calado e calmo. Meu avô me levou a um lindo lugar e parecia que já conhecia tudo ali. Ele me disse que ali todas as minhas respostas seriam respondidas e que tinha uma coisa importante para me contar. Eu não fazia ideia do que era e fiquei muito ansiosa para saber. Então, ele falou: eu não vou voltar. Comecei a chorar, angustiada, perguntando por quê. Ele tentou me acalmar, mas quanto mais ele tentava, mais nervosa fui ficando. Quando finalmente acalmei um pouco, ele me contou tudo. Para minha surpresa, meu avô era um venusiano que havia trabalhado na máquina de teletransporte por anos, para retornar ao seu planeta. Fiquei desesperada com a notícia e a ideia de retornar à Terra sem meu avô era simplesmente assustadora. Eu gritei: não. É mentira sua. Você é meu avô, eu te conheço desde pequenininha. Vamos, vovô, vamos voltar para casa. Mas ele, calmamente respondeu: eu já estou em casa. Eu chorava igual a uma criança, desesperada, mas ele disse: entre na máquina e volte para o planeta Terra, use suas habilidades para ajudar a quem precisar. E a cada vez que ajudar alguém, lembre-se de mim, pois de alguma maneira sentirá minha presença. E assim que chegar lá, não deixe de destruir a máquina. Voltei para a Terra e fiz o que meu avô pediu, mas com muita tristeza. Usei minhas habilidades para fazer meus parentes pensarem que meu avô nunca havia existido na vida deles. Meu avô nunca mais foi visto no planeta Terra e eu, nunca mais fui vista no planeta Vênus.